Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele e vou mediar a aula da professora Andréia. O título da nossa aula de hoje é E qual é o sentido? Qual o tema que a gente vai trabalhar? Pode colocar na tela. O tema é as preposições e seus valores semânticos. Coloca na tela aí, obrigada. E a habilidade, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, A aula Dani. é toda sua. Bom dia 7º, bom dia, professores e alunos. Hoje eu não vou mandar beijo, como a Dani faz, mas eu vou agradecer umas participações. Não que eu não queira mandar beijo, mas é que a Dani tem mais esse jeitinho, né? Então, só que eu vou agradecer aqui a escola Esther Carpinelli Ribas, Casquel. São duas escolas, a Esther Carpinelli e a Casquel. E agradecer aos alunos Emily, Ariane, Daniel, Natan e Iron Lucas também. E a professora Rosângela Lopes, que é a professora que tem orientado os alunos, então, da Casquel, em relação ao chat legal, as regrinhas que vocês elaboraram. Para eu poder apresentar aqui, é preciso que vocês enviem, viu, professora Rosângela? É preciso que você envie um termo de cessão de direitos de imagem. E aí, se você puder fazer isso e mandar para a hashtag eu no CMSP, a gente consegue apresentar aqui, porque eu sei que tem um vídeo da Emily, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês, ok? Objetivos da aula. Explorar estruturas linguísticas com foco nas preposições, identificar as preposições num texto e reconhecer os valores semânticos das preposições. Esses são os nossos objetivos. Na aula de hoje, nós exploraremos, então, o gênero textual mensagem, bem como identificaremos as preposições empregadas nesse gênero e os valores semânticos que apresentam. Esta aula é um subsídio e uma referência ao assunto preposição abordado na situação de aprendizagem 4 do Caderno do Aluno, volume 2. Ok, vocês vão reclamar lá no chat. Mas, professora, a gente não encontra isso. Mas existe, ok? Logo, eu acho que estará disponível, né, para eles. Não depende da gente ainda, então, né, façam essas anotações, coloquem aí um títulozinho na tarefa, e aí, a hora que vocês estiverem com a apostila em mãos, vocês conseguem fazer uma relação, ok? A seguir, então, nós leremos, né, uma mensagem de celular sobre festa junina em tempos de pandemia. Só que o que acontece? Essa mensagem está com lacunas para serem preenchidas, e vocês é que vão completar. Então, o que eu preciso que fique claro? Que é a festa junina, é uma mensagem sobre festa junina em tempos de pandemia, tá? Para que vocês não confundam qual preposição utilizar, qual palavrinha colocar aí, tá? Prestem atenção. Existe um banco de palavras, tá? É essa a mensagem, aliás, vai aparecer para vocês a mensagem, pode colocar a mensagem para eles? É essa a mensagem que vocês precisam completar com o banco de palavras, ok? Com o de, o do, o deste, o em e o sem. Coloquem essas palavrinhas nessas lacunas. Pode ser que elas se repitam, ok? Vamos lá? 2 minutos para isso do chat. Deu tempo, pessoal? Acho que deu, né? Vamos lá, Dani? Vamos. Vamos começar, então, assim, ó. O Gilson, o Gabriel e o Lucas colocam com canjica. Aí a primeira. Agora a Luísa consegue completar todas, tá? Vamos lá, então. A Luísa coloca assim: com canjica curau, desculpa, com não. Sem canjica curau, pamonha, pipoca, quentão. Sem balão, sem biriba, de passar naquele enorme turno de pessoas em quadrilha. Foi assim a festa junina em 2020. De casa. Cuidei de mim e em próximo, ela colocou, de 2021. O arraiá terá sabor
de maçã com muito amor. Quero encontrá-lo, então se puder, fique em casa. Parece que algumas aí se encaixaram, né, Deia? Tá. Não todas, mas algumas Isso. sim. Então vamos lá. Por que que eu reforcei a questão da festa junina em época de pandemia? Exatamente para que vocês não confundissem o com canjica, né? Alguns colocaram sem canjica. Não, mas a festa junina desse ano, ela poderia ter canjica sim, né? Ela vai ficar sem algumas outras coisas que nós acostumamos. Então, a nossa festa teve com canjica, curau, pamonha, pipoca, quentão. Sem balão, sem biriba, sem passar naquele enorme túnel de pessoas, sem quadrilha. Foi assim a festa junina deste 2020. Em casa, cuidei de mim e do próximo. Em 2021, o arraiá terá sabor de maçã, de muito amor e poderia ser, até ser com muito amor também, hein? É que fez um trocadilho, né, com a maçã do amor. Foi por isso, exatamente. Quero encontrá-lo lá. Então, se puder, fique em casa, né? Então, a gente tem a mensagem. Pode colocar para eles também como ficaria no celular, né? Bonitinho aí. Que poderia ter chegado para qualquer um de nós, ou nós poderíamos ter feito e mandado para alguém, certo? Para mostrar o que então? O que haveria e o que não haveria na festa, e que, se nós então cuidamos de nós mesmos e do próximo, em 2021, a gente vai se encontrar lá, né? Sinal de que estamos todos bem, ok? E reforço ainda aí o fique em casa. Muito bem. Tudo bem? Aproveitando aqui, ideia, a Maria Eduarda pede para mandar parabéns para ela, que é aniversário dela. Parabéns, Maria Eduarda. Parabéns, Maria Eduarda. Vamos lá. Olha, relembrando então, as palavras que faltavam foram importantes para a construção do sentido. Pode abrir o chat e eles podem até completar. Tá. Você se lembrou de que essas palavras são preposições? E a terceira, você sabia que as preposições têm valores semânticos? Pode deixar aberto, não tem problema. Eu continuo falando e respondam a um, então. As palavras foram importantes para a construção do sentido do texto? Elas estavam fazendo falta? Viram que, primeiro, acho que o tempo foi curto para vocês conseguirem, porque numa primeira leitura só não dá. É preciso fazer uma leitura uma segunda vez, uma terceira vez, para que a gente conseguisse colocar todas as preposições, as palavrinhas que estavam faltando, né? Mas vocês perceberam que elas foram ligando uma palavra a outra, um termo a outro, ok? Elas fizeram falta ali, né? Que é a primeira pergunta. O que eles estão respondendo, Dani? O Matheus colocou sim para a primeira, a Vitória sim, a Júlia sim, a Elô sim. De forma geral, tudo estão colocando sim. Aí, que é a segunda já? É que eles estão se limitando a sim ou não, viu, Deia? Não, tudo bem, não tem problema. Tanto faz diferença que houve até confusão, né? Se não fizesse diferença, não haveria a confusão. A confusão também se dá pela necessidade. E a resposta mais interessante, que justamente você vai abordar na aula de hoje, é a 3, né? Que a maioria pontua não. Então, você sabia que as preposições têm valores semânticos? Eles colocam não. E as outras, eles até respondem sim, não, que lembraram de algumas preposições, mas a terceira, o não é meio que unânime. Ok, então vamos lá. Na segunda, então, as palavrinhas são todas preposições, né? E se as preposições têm valores semânticos, como vocês responderam aí que não, né, que não sabiam, então a gente vai falar um pouquinho o que seria esse valor semântico também. Primeiro, a gente vai começar conceituando as preposições, ok? Então, vamos lá. O que são preposições, então? São palavras invariáveis, né? A preposição é uma classe de palavra ou uma classe gramatical. Ela é invariável porque ela não vai nem para plural, nem para masculino ou feminino. Ela liga termos de uma oração, subordinando um ao outro, ou seja, um completa o sentido do outro. Há casos em que a preposição também introduz uma oração subordinada, tá? Mas para vocês isso não vai fazer diferença agora, mas há casos em que ela pode fazer isso, tá bom?
Então, vamos lá. E aí nós temos as essenciais. Existe até uma musiquinha. Alguns professores devem até cantar essa musiquinha para vocês. Eu não sei cantar essa musiquinha, mas eu sei que existe uma musiquinha e que é legal, porque faz com que vocês deem uma decorada. Forma, né? Isso. As preposições, ok? Só para falar em... Procura na internet, né, quem tiver curioso, Deia, porque deve ter algum vídeo com essa musiquinha, e é uma forma legal de lembrar das preposições. Pelo menos das essenciais, não né? lembro a musiquinha. Eu não sei, eu não sei cantar para vocês aqui, e nem faria isso com vocês a essa hora da manhã. Ó, a próximo slide. Então, aliás, deixa nesse... Coloca para mim as preposições novamente, para eles. Isso, ó, preposições essenciais. A, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Se for com a musiquinha vai ficar mais fácil, né? Então, essas palavrinhas fazem o quê? Ligam termos, ligam palavras e elas têm sentido quando elas fazem isso, ok? Próximo slide. Esse papel de ligar os termos de uma oração também poderá ser desempenhado por uma expressão, por um conjunto de palavras denominado locução prepositiva. Exemplos de locuções: em vez de, a par de frente de, ao invés de, depois de, ao lado de, antes de, por meio de. Então, prestem atenção um pouquinho. Acho que nós já falamos de locução verbal em uma outra aula, Sim, né, Dani? Nós falamos, falou mais de uma vez até, Deia. Nós falamos que a locução é sempre um conjuntinho de palavras com o valor de. Então, a locução verbal é um conjunto de palavrinhas com o valor de verbo. E a locução prepositiva é um conjunto de palavrinhas com o valor de uma preposição, ok? A preposição também pode unir, se unir a outras palavras, se unir, hein? A outras palavras e assim formar combinações e contrações. Eu vou agora para o flip chart para mostrar para vocês. Deia, pode fechar o chat? Pode fechar agora. Para mostrar para vocês algumas das combinações, ok? Então vamos lá. Quando a preposição ela se combina, né, com uma outra palavra, o que acontece? Não há a perda de nenhum fonema, de nenhum som. Fonema é som, certo? Então, se a preposição a, ela for se juntar ao artigo o, né? Ao artigo o, vai ficar ao. Ó, não houve perda de som, ok? Se a preposição a se juntar ao advérbio onde, nós teremos aonde, ó. Não houve perda de som. Então, aqui eu tenho combinação. Certo? Elas estão combinadas. Tá meio que falhando a caneta, né? Vamos trocar. Tenho combinação. Não podemos confundir também, que é comum, o uso do onde e o aonde, tá? Onde dá a ideia de lugar fixo. Então, onde você está? Agora, aonde é para onde você vai, por exemplo. Tá? Então, não podemos confundir. E é muito comum as pessoas confundirem o onde e o aonde. Na verdade, tá? eu acho que é normal na nossa fala a gente ver esse tipo de erro, né, Deia? É muito comum você ligar para o seu colega e falar, aonde você está? Não, não é aonde. Onde você está? Pensa que o onde é sempre o lugar, o local onde você está. Fixo. Em que lugar você Indica, está, né? Poderia substituir. Isso, tá? Vamos lá. Quando a preposição se juntar a uma outra palavrinha, mas acontecer a perda de algum fonema, a perda de algum som, também não é a perca, é a perda, vamos lá? A perda de algum som, o que acontece? Você vai ter uma contração, tá? Nós vamos falar contração. Então, por exemplo, nós poderíamos ter o de, preposição de, mais o artigo o, que vai virar do. Ok? Nós tivemos a perda aqui, ó, do e. Ok? Nós poderíamos ter o em, preposição em, mais o artigo a, e teríamos na.
Então, houve aqui uma mudança até, né, de som de M para N, então, o na, houve uma alteração aqui, ok? Então, só para exemplificar, porque nós temos outros exemplos aí, ó. O do, o na, o pelo, que é o per mais o o, é uma forma latina aí do por, né? O per. O deste, que é o de mais este, que havia aí no texto, que vocês tiveram que completar. E, por exemplo, o naquele, que é o em mais o pronome demonstrativo, também aquele. Esses são alguns exemplos, hein? É importante, de repente, ressaltar Diga. e até pedir para o professor reforçar, né? Porque quando a gente estuda a preposição, a gente tem que lembrar das classes gramaticais que você mencionou aqui, né? É o pronome, o artigo. Então, de repente, eles estão assim, nossa, mas eu tenho que lembrar. Tem, gente, dá uma estudada, dá uma revisitada, né? De preferência, assim, peguem uma gramática, né? Uma mini gramática, deem uma. Talvez o livro, né? Uma Que eles apanhadinha. tenham, de repente Isso. tem, o professor já deve ter trabalhado. Isso, o livro didático sempre traz isso, e a gente sabe que vocês têm livro didático também, né? Isso é legal. Fora essas contrações aqui que eu coloquei para vocês, está faltando, existe uma que é assim, é um tabu na vida de todo mundo que vai escrever. E eu gostaria agora, pode abrir o chat, eu gostaria que vocês, então, falassem, se vocês lembram, o nome dessa contração que está faltando. E você conhece por um nome isso. Alguém sabe, Dani? Vê se alguém responde. Não. Está faltando uma contração. Eu posso até dar uma dica. Aí você lembra só do nome. Vamos lá? Ó, está faltando essa contração aqui, ó. É o a preposição mais um a artigo. Tá dando para enxergar essa cor de caneta? Eu acho que tá. Dá para ver ali Tá? na tela, acho que tá. Vamos lá. Qual é o nome disso? Crase. Boa! Quem respondeu? Lembra o nome? Temos alguns que estão respondendo crase. Então, ó. Protalita. Ah, protalita. Protalita. Ó, presta atenção. A mais A é igual a esse A com acento grave. Outro erro que se comete é dizer... Vocês estão escrevendo, a professora está ditando, né? Não, e tem mais ideia. Tem mais? Lucas, pro Luciene, os pros aqui estão se manifestando. Tá ótimo, pros, é isso aí. Ó, existe, o que acontece? O professor está ditando, né? E aí você fala assim, professor, agora tem A craseado? Não existe A craseado, ok? Esse termo não existe. O que você pode perguntar é assim, professor, esse A é com acento grave? Ou, professor, há crase aqui ou não há crase? Porque a crase não é o nome desse acento aqui. Esse acento se chama acento grave. A crase é esse fenômeno aqui, ó. A contração, mais A. Né, Déia? Isso é a crase. Tanto é que eu posso ter a crase também do A mais aquele que está aí, ou A mais aquela, ok? A partir de hoje, ninguém mais vai falar A craseado, beleza? Dica boa. Certo? Vamos lá. Próximo. Déia, enquanto você se localiza aí, eu vou falar, senão o Murilo vai me bater aqui no chat, tá? Porque ele tá assim, também é meu nível, pro. Aí, vamos fazer um apanhado? Júlia, Felipe, Yasmin, Maria Luísa, Caio e Murilo. Manda beijo para eles, Déia. Parabéns de todos, eles estão acompanhando e respondendo a aula. Um beijo para vocês, sem A craseado em nenhum momento, ok? Vamos lá. Ó, valores semânticos agora. Chegamos aos valores semânticos, ok? Que eu tinha falado para vocês. Valores semânticos, então, são as indicações de sentido que as preposições adquirem conforme o contexto em que elas estão inseridas, certo? E esse valor de sentido é o valor de significado, tá? Vamos lá, aqui, ó. Valor semântico é valor de significado. Ó, vou pôr um igual aqui, ó. Valor de... Vou colocar sentido e vou colocar significado. Pode fechar o chat? Pode. Valor de sentido, valor de significado, tá? Porque não só o que está relacionado à semântica
está relacionada ao significado da palavra, mas à interpretação que se dá àquele significado. Então, significado e também sentido, ok? E essas preposições, elas atribuem um sentido no momento em que elas são utilizadas. Vou virar aqui e vou colocar um exemplo. Por exemplo, ó, se eu disser Mônica está aqui. Aqui na EFAP. Mônica chegou de carro. Certo? Mônica chegou de carro. Qual é a preposição que eu tenho aqui? Daquela listinha lá? Dani, qual é a preposição, Dani? D. D. Vamos lá. O Pro Alexandre está pontuando aqui, te parabenizando pela aula e falando que ele adora estudar preposições e os alunos já estudaram. Ai, que bom. Como ele chama? Pro? Alexandre. Pro. É isso aí, Pro. A gente gosta de ver a interação dos professores no chat, Sim. porque a aula é em conjunto, né, Deia? Uhum. Parte daqui para a extensão aí da escola, da casa deles, de como eles vão trabalhar. E a gente acaba, assim, sabendo se o que a gente está fazendo aqui está, de fato, agregando, né? Se precisa aperfeiçoar, se precisa aprofundar, se pode ser mais raso e pode passar para o próximo. Vocês dão esse feedback para nós. E os alunos também, tem alguns colocando aqui, estou adorando, obrigada. Ai, muito bom. É nóis. Só agora. Vamos lá, ó. Mônica chegou de carro, então. Esse de, que é uma preposição, aqui ele vai dar a ideia, né? Vai dar o sentido de que Mônica chegou por que meio, né? Que meio de transporte ela utilizou? Então, esse de tem o sentido de meio, né? O meio que ela chegou. E aí vocês vão aprender mais para frente um pouquinho, que daí tudo isso daqui também já vai ter um outro nome, ok? Ela chegou, né? Por que meio? Ou com que meio de transporte? De carro. Aí o professor Alexandre vai dizer assim, lembram da preposição de? Só que agora eu tenho de mais o carro. Então, isso vai ser meio de transporte. Adjunto adverbial de meio. Mas esqueçam isso agora. Ó. Então, aqui, preposição de tem o sentido de meio. Então, quais são os valores que pode ter? Origem, por exemplo, voltei de Pernambuco. Voltei de onde, né? Qual era a origem, né? Onde eu estava? Qual era a minha origem? Pernambuco. Então, o de, origem, pode ser de lugar, pode ser de assunto. Por exemplo, falaram sobre você. Sabe? Falaram sobre quem? Quem foi o assunto naquele momento? Muitas pessoas falam, falaram de você ontem, né? Também. Como você está vestida? Eu estou vestida de calça. Também, às vezes, as pessoas empregam a preposição de forma errada, né? Exatamente. E aí muda totalmente o sentido. Isso. Olha, meio, instrumento, modo. Cortei o dedo com a faca. Esse com vai dar a ideia de instrumento, né? Como foi, né, que eu cortei? Com que instrumento eu cortei? Com a faca, ok? Modo, tempo, posse, finalidade, aquilo ou algo que é parte de, matéria, feito de, entre outros, tá? Então, é um exercício bastante comum nos livros também, você expressar ali, você indicar qual o valor semântico das preposições, tá? Isso na também verdade, é uma acontece delícia bastante. de fazer. Porque você pensa o que está acarretando por trás de todo aquele, qual é o sentido, né, Deia, que vem empregado ali. Então, é bem legal, gente. Estudem, aprofundem. Professor, que muitos colocaram aqui, aprofundem com o aluno. Sim, faz bastante diferença isso, hein? Vamos lá. Então, hein, quando eles forem escrever os textos, agora eles vão pensar. Isso, e parece, né, que é uma palavrinha, nossa, uma palavrinha pequenininha, ela só está ligando uma coisa a outra, mas ela liga e atribui aquela ligação um sentido, ok? Vamos lá. O próximo agora, aí sim, agora é um exercício, tá? Que vocês farão. Então, eu vou deixar agora 3 minutos, hein? Vou aumentar o tempo, ó. Indique o valor semântico das preposições em destaque. Então, o valor semântico só dessas que estão destacadas agora. 1, 2, 3, 4, são 5, ok? Traduz para eles, Deia, para quem ainda não entendeu. Então, vamos lá. Acabei de falar que esse D tem o valor de meio. Olha! Peraí. Qual é o sentido, de repente, que está sendo empregado ali? De acordo mesmo com o que você conseguir fazer. Pode ser que você coloque um nome parecido com o que eu estou esperando, mas não tem problema. Então, esse com aí
que vai aparecer, não pode deixar assim por enquanto até, esse com que aparece aí dá ideia do quê? Esse sem, quando eu falo sem quadrilha, eu quis dizer o quê? Né? Em 2021, dá a ideia de quê? Maçã de muito amor, dá a ideia de quê? E o fique em casa, dá a ideia de quê? Reparem que eu destaquei a preposição em 2 vezes. Uma vez ela está com 2021 e a outra vez ela está em casa. Observem aí, porque são valores diferentes, ok? Façam essas 3 minutinhos para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Dani, Vamos deu lá. tempo dessa vez? Deu, consegui coletar algumas respostas. A Rafaela coloca que com significa alguma coisa, com alguma coisa, tá? A Ana coloca que com indica algo. A Isabela coloca assunto. Quer que eu vou falando as próximas? Tá, pode falar. Não, pode ser, pode ir devagar, não tem problema não. Tá. Aí a Rafaela também fala que sem dá o sentido de sem alguma coisa. Tá. A Maria Eduarda coloca que sem significa falta algo. Boa. E a Isabela colocou sem, que indica lugar. E a Isabeli Ferni, alguma coisa assim, ela coloca que tem, sem indica não tem, não teremos. Ok, tá. E o em? Alguém colocou o em em 2021? A Isabelle colocou o em que indica... Ai, Jesus, eu não consigo entender minha letra, tá ótimo. Alguém colocou data. Tá. Isabelle, data. O em indica data. Só consegui pegar essa do em. Agora, o D, a Isabela colocou que também indica assunto. E a Isabelle colocou daquilo. E a última, que é o em, elas colocam lugar. Ok, tá. O em tá mais fácil. Tá mais fácil, né? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar as respostas para vocês e a gente vai comentando. Então, olha lá, o com indica a presença, por isso que vocês colocaram, eu entendi o que vocês quiseram dizer. Quando, com algo, ok, porque vocês não tinham aí quais nomes vocês poderiam colocar para esses sentidos, para esses significados. Então, ok, eu entendi. Então, o com dá a ideia de presença, né? Então, de que havia isso, né? De que tinha, então, com algo. Foi o que vocês falaram, ok? O sem, alguém colocou certinho. Falta algo, Maria Eduarda. Falta algo, Maria Eduarda. Exatamente, o sem vai dar a ideia de ausência, né? Porque não houve quadrilha. Laís e alguns colocam sem, não tem. Isso, ok. Foi assim a festa junina deste 2020, em casa. Cuidei de mim e do próximo. Em 2021, alguém colocou certinho, falou data, mas entendi. Okay. Data. 2 pessoas falaram data, não foi? Isso. Da próxima vez, em vez de falar data, você vai escrever que dá ideia de tempo, ok? A outra... O Carlos colocou em tempo. Ah, boa. Ele colocou. A outra é... o arraiá terá sabor de maçã de muito amor. Foi exatamente o que a Dani falou. Eu não coloquei com muito amor, porque eu queria esse trocadilho, né? Porque festa junina, amor, né? Precisa ter maçã do amor, né? E eu fiz, não dava para ser o do aí, né? Mas eu coloquei o D. A Maria Luísa colocou que o D é matéria. Pode ser também, viu? Pode ser também. A gente pode ter a ideia de conteúdo, uma maçã com amor, mas uma maçã também feita de amor. Inclusive, quando ela escreve matéria, já dá uma dica que ela já estudou isso, né? Sim, exatamente. Porque é uma palavra difícil para fazer associação. Exatamente. Né? Muito bem. Pode ser conteúdo e matéria, viu? E quero encontrá-lo lá. Então, se puder, fique em casa. Olha só, nós tivemos o primeiro em tempo, em 2021, e depois nós tivemos o em relacionado a lugar. Esse último, a maioria acertaram, né? A maioria acertou, né? A maioria. Isso, ok. Muito bem. Acho que vocês conseguiram pegar um pouquinho. Precisa o quê? Voltar, assistam novamente. No slide que eu falo de valor semântico, eu coloco lá
quais os valores que as preposições podem assumir. Então, aquelas palavrinhas são as palavrinhas que vocês podem utilizar num exercício que o professor pede para vocês. Indique o valor semântico das preposições. Então, origem, lugar, assunto, meio, instrumento, modo, tempo, posse, finalidade, aquilo ou algo que é parte de, matéria, né? Feito de, entre outros. Gente, quando a gente vai olhar quais os valores semânticos, são vários. E o que importa também nisso tudo? Não significa, vocês perceberam aqui já com o em, não significa que o em terá sempre o mesmo valor, ou só tempo ou só lugar. Nós já vimos que, dependendo de onde ele está empregado, o que ele está ligando, ele tem um valor, ele adquire um sentido. E agora, acho que eles vão pensar, até na hora de escrever um texto, qual preposição será que se encaixa melhor para eu dizer o que eu quero dizer? Porque às vezes a gente também confunde, né, Déia? Como você falou, eu posso pegar uma preposição que de repente ela vai empregar um outro sentido e não o que você está querendo dizer. É que eu não consigo lembrar de cabeça de algum exemplo aqui. Olha, o de cavalo, né? Eu estou andando de cavalo. Por exemplo, de cavalo, e não há cavalo, né? Outra coisa, o que é importante também em relação às preposições, que é outro nome que vocês vão ouvir, né, em relação a isso, é porque elas estão ligadas à regência verbal e à regência nominal. Então, o que significa isso? O verbo pede qual preposição? O nome pede qual preposição para ser complementado. Então, tudo isso... professora, cada nome estranho. São os nomes estranhos, mas nossa, a língua portuguesa é tão complexa, isso que deixa ela tão linda, né, Andréia? Sim. Essa possibilidade, porque se você conseguir lidar bem com tudo isso, você consegue fazer com que a sua intenção, né, ou a sua intencionalidade do texto fique o mais clara possível, né? Que esse é a nossa obrigação também, né, o de cooperação com o outro, né? Aí, reforçando, a professora Dani disse isso numa outra aula e eu vou falar para vocês, até porque o sentido do texto não está no texto, seja qual for o texto. A professora Dani deu uma aula sobre isso hoje, não deu, Dani? Sexto ano, sim. Né? Então, o que é texto, né? Tudo o que significa é texto. Então, você pode ler tudo. E quando você lê, está embutida na ideia de ler que você interpretou. Sabe quando você fala, professor, eu já li, mas não entendi nada? Você não leu, você decodificou. Você sabia que B com A era ba, e ba com mais L e mais A dava bala. Mas você não entendeu qual foi o sentido daquela bala naquele contexto. Ok? Poderia ser bala de chupar e poderia ser uma bala de tiro. Ok? Então, precisa prestar atenção nisso. O sentido não está no texto, o sentido está na interação. Você constrói o sentido, a interação texto-leitor. Qual a mensagem, né, que você quer passar? O emissor, o receptor, né, que vai receber essa mensagem. Então, assim, tem que prestar atenção realmente. Qual é a mensagem e se atentar. Tudo isso aqui, eu acho que você deu uma aula brilhantemente de preposição, porque, na verdade, é um pontapé, né? Mas a preposição não é uma coisinha simples, tão simples, né, Andréia? Ela carrega muito poder aí numa frase. E futuramente numa oração que vai ter um outro nome. Sim, e eu estou falando sobre preposições hoje. Vocês viram que na aula passada nós estávamos falando de sujeito e predicado, né? Na próxima aula, nós vamos focar no predicado. A gente vai até relembrar sujeito e predicado, mas o nosso foco será no predicado. E por que a preposição? Porque agora a gente vai começar a prestar atenção na preposição, se ela está aparecendo perto do verbo ou não. Tá? Se esse verbinho vem com uma preposição ou não, ok? Na aula de hoje, nós, então, revisitamos a gramática e exploramos o assunto preposição, uma das classes gramaticais. Identificamos que a preposição une palavras, termos de uma oração, de forma que um completará o sentido do outro. Verificamos ainda que as preposições também adquirem valores semânticos, olha lá, de acordo com o contexto em que estão inseridas, ok? E acabamos por hoje. Espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho sobre preposição. Vão lá, depois da última aula de hoje, depois da última aula, tá? Procure na internet a musiquinha das preposições para vocês decorarem. Isso, procura, né, marca a gente, inclusive, né, Déia? Hashtag eu no Centro de Mídias, no CMSP. Isso. Marca a gente que a gente quer ouvir a musiquinha. Beijo, gente. Beijos, obrigada. Muito obrigada e até amanhã.